Agora que nós concluímos o processo de vetorização das feições internas do nosso imóvel, que são os evaporadores, cristalizadores, as edificações e as pilhas de sal, nós vamos inserir os vértices do nosso polígono de delimitação do nosso imóvel. E como é que nós vamos fazer isso? Quando nós geramos os memoriais, lá nas primeiras etapas aqui do nosso processamento, nós geramos vários arquivos aqui dentro dessa pasta que eu criei chamada memoriais. Então aqui ficou os nossos memoriais, o memorial analítico, o memorial sintético e aqui também foi criado um arquivo .csv chamado vértices. E aqui estão os vértices do nosso polígono. Se eu abrir aqui ele com o bloco de notas, eu vou ver que nada mais é do que um arquivo de texto delimitado por vírgula. Então eu vou abrir esse arquivo no meu projeto e para isso eu venho aqui no meu menu de fonte de dados aqui e vou clicar sobre adicionar uma camada de texto delimitado, que é esse que tem um símbolozinho de uma vírgula aqui. E aqui eu vou buscar a minha camada no meu sistema de arquivos. No meu caso, está dentro dessa pasta memoriais e aqui, ó, vértices.csv. Automaticamente, para mim aqui, ela já aparece toda organizada, identificada, uma coluna vértice, com os respectivos valores, uma coluna do leste e uma coluna norte, certo? Então, eu vou agora definir, repare que ele não está permitindo adicionar, porque eu ainda não defini algumas configurações da camada. E para isso, eu vou clicar aqui, ó, para selecionar o meu sistema de referência de coordenadas, vou clicar sobre esse globinho aqui. E aqui eu vou buscar por Sirgás 2000 UTM Zona 24 Sul. Caso não esteja aparecendo aí para você, é só você pesquisar aqui em cima por esse número aqui, ó, 31984. Você vai digitar aqui, ó, 31984. E aqui embaixo, ó, no sistema de referência de coordenadas pré-definidos, ele vai aparecer aqui para você. Então, você pode selecionar e dar um OK, certo? Então, é basicamente isso e nós já podemos adicionar o nosso CSV ao projeto. Então, eu vou clicar aqui sobre adicionar. Vou fechar. E aqui estão os vértices do nosso projeto. E igual nós fizemos com as feições internas do nosso imóvel, eu vou fazer com os vértices. Eu vou criar os rótulos para esses vértices. Na verdade, se eu vier aqui sobre a camada que eu adicionei e clicar sobre abrir tabela de atributos, eu vou ver que já há uma coluna chamada vértice que ela já vem com o que a gente vai utilizar como rótulo. Na etapa anterior, quando nós fizemos os rótulos dos evaporadores, cristalizadores, nós tivemos que criar uma coluna de rótulo porque nós precisávamos de um rótulo nesse formato aqui e nós não tínhamos. No nosso caso aqui, dos vértices, nós já temos uma coluna com o formato de rótulo que nós precisamos para os vértices. Então, nós vamos utilizar essa coluna aqui, vértice, para rotular os nossos vértices. Então, para isso, eu vou clicar com o botão direito sobre vértices e venho aqui em propriedades. Vou acessar aqui rótulos, rótulo simples, vou definir rótulo simples e vou selecionar aqui qual coluna eu quero usar para rotular os meus vértices. Eu vou utilizar, como eu expliquei anteriormente, a coluna vértice. Vou definir uma formatação aqui de fonte Arial. Então, em todas as etapas do nosso projeto, todos os textos estarão na fonte Arial. E aqui, tamanho 12. E também vou definir aqui, ó, um buffer. Então, eu vou clicar aqui e marcar essa caixinha de seleção. Agora, vou aplicar e dar um OK. Então, perceba que todos os vértices agora estão rotulados. Todos os vértices do nosso projeto estão rotulados, se iniciando aqui no PT0, PT1, PT2, PT3 e assim sucessivamente até o fim. Agora nós vamos aprender a estilizar as nossas camadas. Então, os nossos mapas, eles seguirão um padrão semelhante a esse aqui. Os evaporadores
ficarão na cor azul, os cristalizadores na cor branca, certo? E os vértices aqui estão em verde, porém eles serão amarelos. Então a gente vai aprender agora a como estilizar o nosso mapa nessas cores aqui. Então, no QGIS, vamos começar estilizando a nossa área do imóvel, que é essa área cinza aqui, que fica em torno de todas as feições internas do imóvel. Então, eu vou clicar aqui sobre o polígono do imóvel com o botão direito, vou até as propriedades do meu polígono, e aqui em simbologia, eu vou selecionar símbolo simples, clicar aqui em preenchimento simples, e aqui eu vou definir a cor de preenchimento e da borda do meu polígono. Eu vou definir como cor de preenchimento a cor que está aqui no guia. Esse guia vocês vão ter acesso. Então, a cor que tiver aqui, no nosso caso, o polígono do imóvel, você pode escolher tanto utilizar a notação RGB quanto a hexadecimal. Então, eu vou selecionar a hexadecimal aqui, vou copiar. Vou lá no QGIS. E aqui ele está com opacidade em 0%. Eu vou colocar a opacidade para 100% novamente. E vou colar aqui a minha cor. Vou dar um OK, certo? A cor do traço, ou seja, a cor da borda do meu polígono vai continuar preta e a largura do traço vai continuar 0,5. Caso o seu aí não esteja em 0,5, coloque em 0,5. Agora eu vou aplicar e vou dar OK. Então, o meu polígono do imóvel já foi estilizado. Agora, vamos estilizar os vértices. Para estilizar os vértices, o mesmo passo a passo. Clique com o botão direito sobre vértices, propriedades, símbolo simples, seleciona aqui marcador simples e vai selecionar aqui a cor do preenchimento do nosso vértice, que é esse marcador circular aqui. No nosso caso, aqui os vértices eles ficam na cor amarela, então eu vou selecionar aqui a cor hexadecimal, volto no QGIS e vou inserir aqui a minha cor. A minha opacidade já está em 100%, eu vou dar um OK aqui, vou aplicar essa alteração e OK. Então, meus vértices agora também já estão estilizados. Agora falta a gente estilizar as feições internas do nosso imóvel, que são os evaporadores, cristalizadores e edificações e área de aterro. No nosso caso aqui, não há nenhuma feição de área de aterro, então vamos estilizar as demais feições. Então, para isso, a gente vem em delimitações internas, que é o vetor, o arquivo vetorial que contém essas feições internas. Vamos clicar com o botão direito sobre ele, vamos até as propriedades dessa camada. Aqui vocês vão selecionar nesse menu aqui, não mais símbolo simples. Agora nós vamos selecionar baseado em regra. Por que nós vamos fazer isso? Porque as feições internas, elas podem ser tanto um evaporador, quanto um cristalizador, quanto edificação ou uma área de aterro. E a depender do que ela seja, do tipo dessa feição, nós queremos que ela seja exibida em uma cor diferente, como é mostrado aqui no exemplo. Se for um cristalizador é branco, se for um evaporador é esse azulzinho claro, certo? Então, vamos lá. Aqui nós vamos criar as regras. Então, nós vemos aqui, em mais, vamos dar um clique, adicionar regra. Aqui, em filtro, nós vamos a esse símbolo de epsilon aqui e vamos clicar sobre ele. E a primeira regra que nós vamos adicionar é a regra para o caso da nossa feição ser um evaporador. Então, com aspas duplas, eu vou colocar tipo, que é o campo que armazena o tipo da nossa feição, se é um evaporador, cristalizador ou outra coisa. Se esse tipo for igual a EV, lembrem, EV é a sigla que define o tipo evaporador, certo? Então, se o meu tipo for igual a EV, outra coisa, lembre que aqui é aspas simples e aqui
quando eu vou representar uma coluna da minha tabela, eu uso aspas duplas. Então eu vou dar um OK. Quando for essa regra aqui, eu quero que ele aplique o seguinte estilo que eu vou definir aqui. Eu vou definir a cor de preenchimento. A cor de preenchimento do evaporador é um azul e está aqui. Esse azul aqui. Vou copiar o hexadecimal dele. Vou até o QGIS novamente. Selecionei preenchimento simples aqui. E vou colocar aqui, ó, a minha cor azul. Já está em 100% opacidade. OK. Vou deixar aqui em 0,3. Certo? A largura do traço. A cor do traço vai continuar preto. OK. Vou aplicar. Dando OK, nós já conseguimos visualizar que os evaporadores foram estilizados. Porém, ainda falta estilizar os cristalizadores e a nossa edificação aqui. Então, eu vou voltar. Clico com o botão direito sobre a delimitação ainda. Vou em propriedades e vou fazer a mesma coisa para os cristalizadores. Então, agora eu vou criar uma regra para o cristalizador. Vou adicionar aqui. Então, aqui, venho novamente aqui. E vou definir agora, se meu tipo for igual a CR, ou seja, se for um cristalizador, eu quero que ele aplique o seguinte estilo, que eu vou definir aqui abaixo. Clico em preenchimento simples aqui e venho aqui. Qual a cor do preenchimento? O nosso cristalizador, se nós olharmos aqui, ele está na cor branca e a borda na cor preta. Então, eu vou definir aqui. A cor branca é FFFFFF. Caso você não queira decorar, você vem aqui e está aqui definida a cor do cristalizador. Então eu vou dar um OK, a opacidade está em 100%, vou dar um OK, dou OK aqui também. Aplicando a regra, nós já podemos ver que os nossos cristalizadores já foram estilizados. Porém, está faltando ainda a nossa edificação que está aqui no canto e ainda não foi estilizada. Então vamos adicionar uma nova regra. Eu vou clicar aqui em adicionar, clicar no Epsilon novamente, e aqui, se o tipo for igual a ED, que é a sigla para representar edificações, se meu tipo for igual a esse, eu vou estilizar aqui abaixo, ó, seleciono preenchimento simples e vou definir a cor de preenchimento aqui. Qual é a cor das nossas edificações? É essa cor aqui. Ctrl C. Venho até aqui, clico sobre cor de preenchimento e coloco aqui a minha cor hexadecimal. Vou dar um OK. É um laranja. Vou dar OK novamente aqui. Vou aplicar e OK. Então agora a minha edificação também foi estilizada na cor laranja aqui. Certo? Então é isso.